proposta na mesa por Jorge Jesus. Com o elenco que a gente tem, a gente não vai sentir falta nenhuma do Abel. Beleza? Nação flamenguista, depois dos boatos, né, que Abel Ferreira pode assumir a seleção brasileira, né? Já tem palmeirense aí cravando, né, e sugerindo a ideia aí, né? Jorge Jesus no Palmeiras, né? Vale ressaltar que Jorge Jesus tem uma identificação muito grande com a torcida do Flamengo, com o Flamengo, com a instituição, onde ele foi campeão de tudo que disputou, menos do Mundial de Clube, né? E sempre que tem um clube para ser citado, ele cita o Flamengo, né? Claro, Abel Ferreira não era cotado para ir para a seleção brasileira, mas de acordo com os acontecimentos e vazamentos que estão tendo por aí, parece que agora o presidente da CBF quer Abel Ferreira na seleção brasileira, né? Diante disso, o possível substituto de Abel Ferreira começa a surgir como Jorge Jesus. O torcedor flamenguista fica com o pé atrás, por quê? Porque é ídolo do Flamengo, né? Tem uma identificação com o Flamengo e não queria ver Jorge Jesus no Palmeiras. É uma pena, mas infelizmente a gente sabe que o futebol não é como a gente quer, né, pessoal? Geralmente acontece dessas e outras, né? Mas vamos aguardar, né? Vamos ver os desfechos, como realmente isso vai acontecer, né? Quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Vamos ver aí o que o Neto do canal Opina Porco, vou deixar link na descrição. Vamos ver o que é que ele fala sobre esse assunto, né? Sobre a questão do faturamento do Flamengo por direito de transmissões que vai subir, sobre o jogo do Mengão logo mais. Créditos do vídeo Opina Porco, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. Então, a partir desse ponto, o Abel Ferreira, ele é um cara mais assim, que abaixa a cabeça, eu recebo para fazer o meu trabalho, eu vou fazer meu trabalho. Você entendeu? O Abel Ferreira não é aquele cara assim de... ô CBF, eu quero carta branca em tudo. Ele não tem muito esse perfil. Ele é um cara mais corporativista. E eu não tô falando que é certo ou que é errado. Bem, dentro da CBF eu acho errado. No que ele faz no Palmeiras, ele não tá errado no que ele faz no Palmeiras, porque ele não expõe a diretoria. Então, o perfil dele no Palmeiras, ele é um perfil adequado. E ontem, ao ser questionado sobre seleção brasileira, o Abel ele respondeu da seguinte maneira. Eu até publiquei o vídeo, só que veio o aviso. Eu não sei se é porque... Eu peguei lá da TV Palmeiras, cara. Veio o aviso de notificação de direito autoral. Não cheguei a levar strike, mas veio a sinalização. E aí eu achei melhor tirar. Não sei por quê. Nunca costuma vir. Ontem veio. Não sei se foi o corte que eu fiz, se apareceu algum patrocinador atrás e às vezes a plataforma identificou. Pode ser. Mas enfim, vou falar aqui porque para não colocar vai que acontece de novo. Olha só o que ele falou. Já disse isso publicamente. O lema Ordem e Progresso é algo que eu gosto muito na bandeira do Brasil. Estou aqui há 5 anos no Brasil e é algo que me identifico muito no Palmeiras. Ordem e Progresso. Isso que fazemos aqui dentro. É uma honra ver seu nome associado a uma das seleções do mundo. Mas é sabido para todos. Tenho contrato com o clube, meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras. Não posso dizer muito mais do que isso. E pronto. É isso. Aí ele deu uma pausa, né, e falou assim, é isso. E terminou a coletiva. Quando ele fala sobre ordem e progresso, eu até fiz essa interpretação ontem. Eu acredito que ele mostra que no Palmeiras ele tem ordem e progresso. Na CBF, será que ele vai ter? Eu acho que ele coloca um ponto de dúvida aí em relação ao que esperar da CBF. Porque ele mesmo fala, e é o que nós fazemos aqui, no Palmeiras. E na minha opinião, fica claro uma indireta à CBF. Será que a CBF tem ordem e progresso? Como eu tenho aqui no Palmeiras? Então, quando eu falo para vocês do corporativismo do Abel, é um corporativismo dentro do Palmeiras, que ele sabe que lá as coisas são corretas. São corretas. É um clube que tem fair play financeiro, é um clube que tem a sua meritocracia, é um clube que sempre na crise, na panela de pressão, abraça ele. Isso a gente não pode questionar sobre a Leila. A Leila sempre sai em defesa dele também.
A gente fala que a Leila usa o Abel como escudo e tudo mais. Só que o contrário, quando a panela de pressão vem pro lado dele, a Leila também vai lá e o Abel tem o total respaldo e confiança da diretoria. Isso é fato. Isso a gente não pode falar nada. Então essa ordem e progresso ele tem no Palmeiras. Será que na CBF, na seleção, ele teria? Na minha opinião, o recado dele é esse. O recado dele é esse. Não é nem assim, aceito ou não aceito. Será que eu tenho os mesmos componentes dentro da CBF? E aí, meus amigos, você já sabe a minha resposta para isso. Eu não preciso nem dizer para vocês. Depois, a Leila também foi questionada a respeito de Abel Ferreira na seleção. E ela respondeu o seguinte, ó. Nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente da CBF, Edinaldo, vai me telefonar antes de qualquer movimentação. O Abel é técnico do Palmeiras, tem contrato conosco até o fim do ano e todos sabem do meu desejo de renovar com ele até o fim do meu mandato como presidente do clube em 2027. O ponto. Agora vamos lá, vamos supor, eu não acredito em ninguém aqui, tá? Eu não sei de nada. A coluna do Globo falou uma coisa, o Palmeiras desmentiu, aí amanhã, pá, Abel Ferreira contratado pela seleção. Não duvido que isso aconteça. Não duvido. Quem que o Palmeiras deve ir atrás? Leila Pereira tem que ir atrás de Jorge Jesus. Ah, Neto, mas espera aí. Jorge Jesus foi técnico do Flamengo, mas vai. A Leila foi atrás do Pedro, foi atrás do Bruno Henrique, foi atrás do Andrés Pereira, foi atrás do Gabigol, que era tudo do Flamengo. Qual que é o que impede ela de fazer a proposta pro Jorge Jesus? Absolutamente nada. Na minha visão hoje é o técnico que, vendo o elenco do Palmeiras, tem mais potencial para tornar essa equipe mais ofensiva, do jeito que a gente quer. Ah, mas o pessoal lá do Al Hilal, eles estão fazendo uma movimentação cercando. Não, tudo bem, ué. Será, pessoal? Será que Jorge Jesus poderia assumir o Palmeiras, né? Vale ressaltar que ultimamente Jorge Jesus caiu fora, né, das ligas lá. Tá um tumulto gigantesco lá. E se Abel Ferreira for realmente para a seleção brasileira, eu não acho nada difícil, né? Não acho nada difícil, né? Mas seria uma pena, né? Seria uma pena que é um treinador que se identifica com o Flamengo, né? Ele ir para um rival direto assim, eu acho que não cairia bem, né? Mas fazer o quê, né? Eles podem fazer a movimentação que quiser. Mas a Leila também pode fazer a proposta que quiser. Se o Abel sair amanhã do Palmeiras, técnicos que eu vejo que poderiam tornar o Palmeiras aquilo que a gente espera, Luiz Castro, só que eu não... Sinceramente, eu não confio nele. Ele já abandonou uma vez o Botafogo praticamente ali, né? No meio pro fim de uma temporada que ia ser campeão. E ele abandonou o barco. Por causa de dinheiro. Arthur Jorge, só que fez a mesma coisa também com o Botafogo, mas teve um pouco mais de hombridade, porque ainda foi até o final, foi campeão e tudo mais. Inclusive, o negócio tá quente lá, né? A coisa tá quente lá pro Arthur Jorge. Mulher do cara entrou ali mesmo com o divórcio, né? Parece que vão se separar por causa dos rolês lá. Mas enfim, isso daí é coisa externa, a gente não tem nada a ver, né? Bafos. Então assim, também não me mostra muita confiança, sinceramente. Porque saiu da mesma forma, viu o dinheiro chegar, saiu da mesma forma. Esses caras que eu enxergo talvez hoje no Palmeiras. Aí tem outros treinadores aí pela Europa fora. Existem outros nomes, sim. Eu tô falando assim, dos nomes daquilo que a gente já conhece o trabalho. Aqueles caras que conseguiram chegar e em um curto espaço de tempo fez a equipe performar bem, porque é isso que a gente vai precisar. Se a gente perde o Abel agora, a gente precisa de um cara que faça a leitura rápida e consiga reorganizar a coisa. Então, na minha opinião, a Leila deve ir atrás do Jorge Jesus. Ah, ô Neto, mas o Jorge Jesus jamais vai treinar o Palmeiras. Faz a proposta. Tem o direito de fazer proposta, não tem? Proposta pode ter. O cara vira ou não, aí já é outros 500. É a mesma coisa, a CBF tem direito de fazer proposta pro Abel. O Abel ir ou não, é outros 500. Eu acho que não vai. Mas, se for, é isso que eu penso. Proposta na mesa pro Jorge Jesus. Com o elenco que a gente tem, a gente não vai sentir falta nenhuma do Abel. Beleza? Galera, é o seguinte. Hoje tem Copa do Brasil.
né? Ontem o Palmeiras teve uma vitória importante. Hoje tem Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar o Botafogo da Paraíba. É isso, né? Botafogo da Paraíba. A expectativa é casa cheia. Acho que vai ser às 20 horas o jogo, correto? Às 20 horas o jogo. Será transmitido também na Amazon, né? Se não me engano. Vai ser transmitido na Amazon. Aquele jogo lá que teve a venda ali do mando do jogo. Os caras venderam ali pelo valor mais caro da história, né? Não chegou a ser divulgado, mas foi vendido. A expectativa é de mais de 40 mil torcedores. Até ontem, quase 30 mil ingressos tinham sido comercializados. A expectativa é para que hoje esses ingressos tenham uma vazão maior conforme o jogo vai se aproximando. Flamengo chegou lá, inclusive recepcionado na madrugada calorosamente. Parecia uma seleção, sabe? Chegando ali em um país, sabe quando, sei lá, a seleção brasileira vai jogar em um país fora, que as torcidas admiram demais. Antigamente tinha isso. Essa seleção de hoje do Brasil não leva mais ninguém a fazer carreata. Eu lembro que a seleção de 2000, 2002, cara, onde os caras iam, fechava assim. Então basicamente foi o retrato, a ilustração do Flamengo chegando ao local. Os torcedores realmente cercaram e isso já era na madrugada. Então, mostra que existe ali também um público muito fiel e uma boa expectativa para o Flamengo. Querendo ou não, isso é algo que inflama os jogadores. Os jogadores vê todas aquelas pessoas ali. Bem, eu, pelo menos, se eu fosse jogador, é assim que eu pensaria. Caramba. É um jogo que é pra gente representar. Eu pensaria dessa forma. Por falar em Flamengo, tem algumas novidades aqui a respeito do Campeonato Carioca, né? Porque a Ferg recebeu positivamente a proposta que foi iniciativa do Flamengo e aí os outros clubes também concordaram. Essa proposta foi encaminhada para a Federação Estadual de redução do Campeonato Carioca e eles aprovaram isso. Então, pessoal, agora no atual modelo, parece que o Campeonato Paulista ele fica sendo o campeonato mais extenso de todos os outros estaduais. Tomara, mais uma vez eu reitero aqui, que a Federação Paulista também reveja o calendário do Campeonato Paulista e diminua. Muita gente falando assim, mas o Campeonato Carioca não tem premiação financeira. O Paulista tem, então é diferente. Eu não acho que seja diferente. Não, assim, é diferente no teor financeiro. Mas em questão ali de competição em si, eu acredito que dá para enxugar da mesma forma. Da mesma forma que está sendo enxugado o calendário carioca, o paulista dá para ser enxugado também. Assim, eles vão admitir que não, porque dentro do Campeonato Paulista tem mais clubes na Série A, tem mais clubes de Série B. Sabe assim, eles vão dar algumas justificativas para não enxugar. Até porque existem patrocínios, questões comerciais, vão falar da própria premiação financeira. Mas na minha ideia, tinha que ser enxugado. Tem gente que é até a favor de extinguir campeonatos estaduais. Eu não sou a favor da extinção dos estaduais. Eu acho o estadual bacana. Já disse aqui o porquê. Vamos ver. Mas a Ferg sinalizou positivamente e o Campeonato Carioca vai enxugar. Além disso também, o Flamengo está visando aí um aumento em 60 milhões de receitas anuais. 60 milhões de receitas anuais. Isso porque tá tendo aquela rusga com a Libra. O que tá acontecendo? A Libra assinou com a Globo. A Globo pagou uma quantidade de direitos de imagem que vai ser divididas praticamente iguais entre os grandes clubes que pertencem a ela. Com isso, antigamente o Flamengo lucrava quase 300 milhões. Agora o Flamengo vai lucrar quase 200 milhões. 195 milhões para ser mais específico. Basicamente, a mesma quantidade, por exemplo, do Palmeiras. E isso daí foi visto com um certo olhar negativo por parte da diretoria atual. Porque eles falaram assim, vocês estão tirando praticamente 100 milhões de receitas anuais do Flamengo. Isso, ao longo de anos, pode gerar prejuízos bilionários. Então, qual que é a estratégia do Flamengo? Estratégia que a gente já inclusive conversou aqui, uma delas, tá? É de conversar com a Libra.
A Libra está resistente para essa mudança. Da mesma forma que o Flamengo está resistente para continuar na Libra. Então o Flamengo pode ainda assim mudar de lá. Porque a Liga Forte, União, ela tá pagando bem mais, por exemplo, pro Corinthians. Então o Flamengo, vendo isso, enxerga ali uma oportunidade de migrar. Mesmo com o contrato já... Enfim, existe toda uma questão jurídica aí que tem que ser tramitada e realizada para isso. Agora, existe uma estratégia também alternativa para ajudar. Olha só, notícia lá do Gávea News do Terra, tá? Atualmente, a nova gestão do Flamengo busca alterar os critérios de divisão de receitas, propondo substituir a audiência por número de assinaturas no pay-per-view. Caso a medida seja aprovada, eles vão arrecadar quase 60 milhões a mais. O Flamengo vai saltar de 195 para 253 milhões. Isso exclui a possibilidade do Flamengo trocar de liga? Não, não exclui. Não exclui. Dependendo dos rumos que tomarem, o Flamengo ainda pode optar trocar a Libra pela Liga Forte União. Beleza? Pessoal, os torcedores palmeirenses aí discutindo, né, uma possível ida de Jorge Jesus para o Palmeiras e de Abel Ferreira para uma seleção brasileira. Será, pessoal? A informação veio essa manhã, né? Muito se discutindo, né? Questão de Jorge Jesus ir ou não ir para o Palmeiras e Abel Ferreira, seleção brasileira, né? Claro, foi desmentido, né? A gente sabe que quando é desmentido, geralmente tem alguma coisa por trás. É como eu sempre digo, é como o Neto aí mesmo falou, né, no vídeo. A gente não pode acreditar em ninguém, né? Eles de repente diz que não tem e de repente acerta, contrata aí, né? Mas uma coisa é certa, pessoal, o palmeirense sabe que se realmente acontecer a ida de Abel Ferreira para a seleção brasileira, eles estão focados e querem Jorge Jesus. É uma pergunta que se fica, será, pessoal? Não sei, né? Só quem pode saber, só quem pode dizer alguma coisa seria o próprio, né? O próprio Jorge Jesus, né? Eu sempre digo, eu acho que não tem nada descartado, tudo pode acontecer, né? Mas a gente tem que aguardar, né? Eu sei que Jorge Jesus tem uma identificação muito grande com o Flamengo, né? Jorge Jesus é aquele treinador que o torcedor flamenguista, quando se fala em treinador, sempre cita Jorge Jesus. Sem sombra de dúvida, eu acho que é um cara que tem identificação com o Flamengo, né? O torcedor flamenguista se identifica demais com Jorge Jesus, né? Então, sem sombra de dúvida, o torcedor flamenguista não queria ver Jorge Jesus num rival direto, né? Mas eu não descarto essa possibilidade, pessoal. Não descarto porque a gente sabe que o futebol brasileiro, principalmente o futebol brasileiro, é assim, né? Claro, Jorge Jesus não tá no futebol brasileiro, tá no futebol árabe, né? Mas parece que a situação dele lá é complicada, principalmente depois que caiu fora das principais ligas, né? E já se começa a discutir essa questão de Jorge Jesus em outro clube, né? Mas vamos aguardar, né? Vamos ver até onde vai. Mas uma coisa é certa, né? Jorge Jesus tem uma identificação muito grande com o Flamengo, né? Uma coisa é certa, né? Tão atrás de um treinador para a seleção brasileira. Se falou muito em Ancelotti, não deu certo. Se falou em Jorge Jesus, não sei por que não se concretizou. E agora se fala em Abel Ferreira, né? Parece que o presidente da CBF, né, Aguinaldo, gosta muito de Abel Ferreira, né? Então, torcedores palmeirenses já cravaram. Se Abel Ferreira for, o único cara que pode conseguir colocar esses caras aí do Palmeiras para jogar seria Jorge Jesus, né? Torcedor do Flamengo fica com o coração na mão porque não quer ver Jorge Jesus no Palmeiras. É um fato, né? Eu acho que nenhum torcedor flamenguista quer ver Jorge Jesus no Palmeiras. Sobre a questão aí do Flamengo ter reclamado dos direitos de transmissão, é a lógica, pessoal. Flamengo, ninguém sabe por quê, ninguém sabe qual foi por quê.
BAP não. Rodolfo Landim abriu mão de quase 100 milhões por direito de transmissões. Se o cara quer o bem do Flamengo e abriu desses valores gigantescos, ele deveria ter uma explicação, né? Não sei porquê. Mas BAP, quando chegou no Flamengo e que viu, não, aqui tá errado. O Flamengo é o clube que leva mais público ao estádio, é o clube que dá mais audiência, é o clube que tem mais pay-per-view. Por que ganhar do mesmo tanto dos outros? Tá errado. Tá errado e muito, pessoal. Eu sempre cito aqui um exemplo da Adidas. Palmeiras foi campeão, Campeonato Brasileiro, Libertadores. E a Leila, né? Na época não era Leila, né? O presidente do Palmeiras achou o melhor Alexandre Barros, eu acho que era. Que era o diretor, alguma coisa lá. Para ele conversar com o pessoal da Adidas para ganhar o mesmo tanto do Flamengo. Ok, ele foi com uma missão, né? Quando chegou lá, o presidente da Adidas, na época, disse que o Palmeiras tinha batido recorde de venda naquele ano. O ano que tinha ganhado, né? As competições. Ele entrou no assunto, né? Inclusive queria ganhar o mesmo tanto do Flamengo. Ele disse, vocês venderam 600 mil camisas, né? Sendo campeão de tudo. O Flamengo, sem ser campeão de nada, vendeu 2 milhões. Com qual argumento você vai pedir o aumento para um material esportivo? É a mesma coisa para o direito de transmissão. Você, pois Palmeiras dá a mesma audiência que o Flamengo? Leva mais público ao estádio? Tem mais procura por publicidade do que o Flamengo? Não. Então você tem que ganhar menos, cidadão. É a lei. É normal isso acontecer no futebol brasileiro, né? Mas parece que o PAP tá achando algumas brechas aí. E o Flamengo pode sim ganhar um pouco mais, né? Mas ninguém sabe por que Rodolfo Landim fez isso, né? É uma pena, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. O que é que vocês acham aí de Jorge Jesus no Palmeiras, né? Deixa a sua opinião. Se inscreva no canal FlaTube. E até a próxima, pessoal.